Olá, eu vou introduzir nesse vídeo a noção de série de Fourier. E vamos começar com uma ideia bem grosseira do que é uma série de Fourier, que é essa aí. Quer dizer, escrever uma função periódica f como uma soma infinita de funções do tipo senos e cossenos. Então, tem várias aspas aí nessa frase, porque a gente tem que deixar o significado de algumas expressões aí um pouco mais preciso. E para entender essa ideia é interessante fazer um paralelo com a noção de séries de Taylor. Em espírito, a série de Taylor faz algo parecido com a série de Fourier. E bom, o que as séries de Taylor fazem? Elas permitem a gente escrever uma função qualquer, f, com uma soma infinita de funções do tipo potência de x. E bom, no caso da série de Taylor, a gente sabe melhor o que cada uma dessas expressões, entre aspas, significa. Então, soma infinita significa basicamente que a gente vai considerar uma série, okay? Uma série de funções. Funções do tipo potência de x significa funções dessa forma, quer dizer, x elevado a algum número natural e multiplicado por alguma constante c, que pode depender desse número natural. E, finalmente, escrever a função significa que a gente gostaria que essa série convergisse para essa função, pelo menos para alguns valores de x. E, bom, eu coloquei a palavra qualquer entre aspas também, porque a gente sabe que isso não funciona para qualquer função. Quer dizer, para a gente definir a série de Taylor de uma função, no mínimo a gente precisa derivar ela infinitas vezes. E, bom, nem toda função pode ser derivada infinitas vezes. E bom, o exemplo clássico é o da função exponencial. Né? Então, observem que de fato aqui do lado direito eu tenho uma soma infinita de funções dessa forma aqui. E a gente sabe que essa soma infinita realmente converge para qualquer valor de x que eu colocar aqui no lado direito. E o resultado dessa soma infinita é igualzinho ao valor da função exponencial nesse x. Então a gente vai fazer algo parecido com a série de Fourier, com a diferença que o nosso foco agora vai ser em funções periódicas. E aí, novamente, a ideia de uma soma infinita é que tipicamente a gente vai ter uma série, a gente vai ter que somar infinitas funções. Escrever essa função significa que a série que a gente vai obter, a gente gostaria que convergisse para nossa função, pelo menos para alguns valores de x. E funções do tipo seno e cosseno, o que eu tenho em mente são funções dessa forma. Então a ideia grosseira aqui é que, como a gente está lidando com funções periódicas, né, a gente vai explorar o fato de que cossenos e senos são uma espécie de protótipos de funções periódicas. E é realmente interessante que, com funções dessa forma, a gente consegue realmente escrever uma grande classe de funções periódicas. Não é qualquer função periódica, ok? Assim como acontece com série de Taylor, em que a função tem que ser suave, né? No caso da série de Taylor, a função tem que ser infinitamente derivável. No caso da série de Fourier, a gente vai ter condições análogas. A função tem que ser minimamente bem comportada. Isso a gente vai discutir mais para frente. Agora, mais do que usar funções dessa forma, como a gente está lidando com uma função periódica, a gente gostaria de escolher essas constantes alfa aqui para garantir que as funções correspondentes tenham o mesmo período da função f, que a gente vai escrever como essa série de funções em senos e cossenos. Então vamos discutir isso um pouco melhor. Para fixar as ideias, vamos supor aqui que a função, né, que a gente gostaria de fazer isso tem período 3. Então a gente tem que se perguntar, né, quando que as funções cosseno e seno dessa forma têm período 3. Quer dizer, isso vai depender desse valor de alfa que está aparecendo aqui. Então, para a gente encontrar isso, a gente pode observar que para qualquer alfa positivo, essas funções vão ter esse número como período fundamental, quer dizer, 2π sobre alfa vai ser o período fundamental dessas funções aqui. E, por outro lado, a gente sabe que se esse é o período fundamental da função, então todos os demais períodos delas vão ter essa forma. Quer dizer,
vão ser o período fundamental vezes algum número natural. Então, para que essas funções tenham 3 como período, essa igualdade tem que valer. Ou seja, para algum número natural, né, esse natural vezes o período fundamental da função vai dar algum outro período da função que tem que bater com esse período que a gente gostaria que a função tivesse. E se a gente isolar o alfa nessa equação, a gente obtém essa expressão. Ou seja, quando o alfa é 2 vezes algum número natural vezes π sobre 3, então essas funções, cosseno e seno, com esses valores de alfa, com certeza vão ter período 3. E com um pouco mais de detalhes, para todos esses valores de alfa aqui, quando eu substituo aqui, eu obtenho funções de período 3. Isso pelo menos para alfa positivo. É interessante a gente considerar também o caso particular em que alfa é igual a zero aqui na expressão do cosseno. Quer dizer, e aqui nesse caso, isso vai me dar cosseno de zero sempre, e portanto a cosseno vai ser a função constante igual a 1, e vai ser importante a gente considerar essa função na série de Fourier. E bom, fazer alfa igual a zero aqui na função seno não vai dar muita coisa interessante para a gente, porque isso vai dar a função constante igual a zero. Bom, mas então vamos voltar lá, a nossa noção de série de Fourier. Então agora a gente sabe que funções seno e cosseno são mais especificamente funções dessa forma. Tá? Então, cossenos e senos com um coeficiente aqui que garante que a função correspondente vai ter período 3. Tá? Lembrem que, por enquanto, eu estou fixando uma função com período 3. E, além disso, é importante levar em consideração esse caso especial da função constante igual. E, além disso, a gente pode permitir múltiplos dessas funções. Aqui eu posso multiplicar elas por constantes, e essas constantes vão depender também desse n aqui. Vou ter uma constante, possivelmente vou ter uma constante diferente para cada função que vai aparecer na nossa série. Então, botando todas essas informações, a gente chega nessa expressão, ou seja, uma série de Fourier é essa soma infinita de funções aqui. Então, perdão, aqui eu deveria ter a função seno com esse argumento aqui, ok? Mas enfim, a ideia é que as funções que vão aparecer aqui tem todas período 3, que é o período da função aqui que eu estou assumindo, e tem um detalhe adicional aqui, que a gente costuma colocar um fatorzinho de 2 aqui nesse termo constante, ok? Que não depende de x, para simplificar algumas fórmulas que vão aparecer mais para frente. Bom, enfim, então esse é um primeiro exemplo de uma série de Fourier, na verdade essa expressão genérica para uma série de Fourier para uma função de período 3. A única particularidade dessa expressão é essa. É a fórmula válida para funções de período 3. Lembra que aqui tem que ser um termo do tipo seno. Bom, agora, e como que eu determino esses coeficientes? Né, esses coeficientes A0, AN, BN, etc. Bom, no caso da série de Taylor, a gente tem uma regrinha de como fazer isso, certo? A gente sabe que se uma função é expressa por uma série de Taylor, então os coeficientes delas têm que ser dados por uma fórmula. Então, em particular, por exemplo, o coeficiente C3 tem que ser a derivada terceira da função, calculada em zero, dividido por 3 fatorial. Então, se eu conheço a função, consigo calcular essa derivada, eu consigo determinar esse coeficiente. Por exemplo, para a função exponencial, eu sei que essa derivada terceira vai ser a própria exponencial, que calculada em zero é 1, e, portanto, esse coeficiente C3 vai ser 1 sobre 3 fatorial. Agora, no caso da série de Fourier, a determinação desses coeficientes vai ser um pouquinho mais chata e vai ser dada por essas fórmulas aí. Okay? Então, eu estou assumindo, né, que o tempo todo que eu conheço a minha função, eu sei a fórmula dela. Então, em princípio, eu posso substituir a expressão da minha função nessa integral, fazer a conta e obter esses números. Então, vale chamar a atenção aqui que essas integrações não são feitas num intervalo qualquer. Observem que é um intervalo que tem comprimento exatamente 3, que é o período que eu estou assumindo o tempo todo aqui,
que minha função f tem. Então, determinar esses coeficientes é um exercício de cálculo, é um exercício de integração. Dada a formuleta da função, eu substituo aqui e resolvo essas integrais. Finalmente, vale mencionar que essas fórmulas são chamadas de fórmulas de Euler-Fourier. Então, é o que eu preciso, né? São esses números que eu preciso colocar nessa expressão para ter alguma chance dessa série convergir para a função f que eu tenho. Então, de modo geral, se eu tenho uma função com período t qualquer, é de praxe a gente escrever esse período t como 2 vezes algum outro número, quer dizer, esse número é só a metade do período, porque basicamente para a gente se livrar desses fatores de 2 que aparecem aqui. Então, escrevendo o período da função dessa forma, a série de Fourier passa a ter essa forma. Então, a ideia é que esses coeficientes que estão multiplicando o x aqui dentro do seno e do cosseno são justamente o que a gente precisa para que as funções cosseno e seno tenham o período 2L, quer dizer, que tenham o período da função que eu estou estudando. E, bom, por outro lado, as fórmulas de Euler-Fourier também se modificam. De novo, o fato de a gente escrever o período dessa forma permite que as fórmulas fiquem um pouquinho mais simples, com menos de fatores de 2 aparecendo. E basicamente essa é a razão para a gente escrever o período dessa forma nessas expressões da série de Fourier e de seus coeficientes. E, enfim, para encerrar, eu gostaria de ilustrar com um exemplo. Tá? Agora eu peguei aqui uma função periódica concreta. Tá? Eu tenho a formuleta dela, ela vale módulo de x nesse intervalo que vai de menos 2 a 2. Ela tem período 4, então o gráfico dela seria esse que está ilustrado aqui, nessa figura. Então, se a gente faz as continhas lá das fórmulas de Euler-Fourier e substitui na expressão para a série de Fourier, a gente obtém essa expressão que está aqui do lado direito. Okay? Então, as funções seno não aparecem porque os coeficientes bn que multiplicam elas, todos se anulam quando eu faço aquelas integrais e sobram só termos do tipo cosseno. E esse é um exemplo que, de fato, essa série converge para todos os valores de x e convergem para o valor da função em qualquer x. Então, isso pode ser ilustrado, inclusive, esboçando só o que eu estou colocando em branco aqui, é o gráfico só dos 3 primeiros termos da série. Ok? Está ilustrado aqui. E a gente já vê que o gráfico dos 3 primeiros termos já está bem próximo do gráfico da função. E se a gente incluir os infinitos termos, o resultado que a gente obtém é exatamente o gráfico da função f, que está ilustrado em vermelho. Ok, era basicamente isso. Obrigado pela atenção.